boa noite, seja bem-vinda. Eu me chamo Cláudia Benevides, eu sou médica, especialista em nutrologia e aqui nesse perfil, na internet, eu ajudo mulheres acima dos 50 anos a emagrecerem de forma saudável e definitiva, sem precisar cortar tudo o que gosta da alimentação. Eu trago sempre assuntos de grande relevância, específicos aqui para a gente conversar, aprofundar e explicar mais sobre eles, que são assuntos que podem te ajudar ou assuntos que estão aí te atrapalhando no teu emagrecimento, para você entender como é que funciona e assim caminhar para destravar aí o teu processo de emagrecimento. Hoje a gente vai falar do efeito platô, que é quando estaciona o teu emagrecimento. Vou falar o que é, porque ele acontece e como é que a gente faz para sair desse efeito platô. Então vamos lá, o que é o efeito platô no emagrecimento oficialmente? É quando você para de emagrecer, em especial quando você para de emagrecer quando você está numa tentativa de emagrecimento. Então é quando você está fazendo uma dieta, uma low carb, jejum intermitente, reeducação alimentar, Dukan, enfim, qualquer dieta, uso de shake, enfim, qualquer dieta, qualquer estratégia, qualquer tentativa de emagrecimento aplicando alguma dieta, restrição ou padrão alimentar que pode estar associado ou não à atividade física, mas que chega um momento em que você continua fazendo, tentando e não consegue mais emagrecer. É quando você começou ali o processo de emagrecimento, emagreceu um tanto e aí chegou numa fase em que você não está conseguindo mais emagrecer, mesmo seguindo a dieta, mesmo comendo saudável, mesmo fazendo a reeducação alimentar, chega a um ponto ali no emagrecimento que você não consegue mais perder peso, estaciona o peso, e se continuar nesse efeito platô, às vezes você volta até a ganhar peso e muita gente não entende. Fala, poxa, mas eu tô seguindo a dieta direitinho, eu tô aqui na low carb, eu tô no jejum intermitente, eu tô na reeducação alimentar, eu tô na dieta que o médico, a nutricionista me passou, eu tô comendo pouco, eu tô fazendo atividade física e mesmo assim eu não emagreço. Não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí você já pensa que é uma situação em que não tem solução. E eu entendo quando você pensa isso. Porque você fala, meu Deus, eu tô comendo tudo direitinho, certinho, muitas vezes pouco, pulando refeição. E eu já não emagreço mais, eu acho que não tem solução. O meu metabolismo, ele é quebrado, ele não funciona e ele não responde às minhas tentativas de emagrecimento, então não tem solução para mim. Então a primeira coisa que eu já queria te falar em relação ao efeito platô é que ele tem solução sim. Tem como você sair do efeito platô, mesmo que você esteja comendo saudável, mesmo que você esteja comendo pouco, mesmo que você esteja numa dieta e mesmo que você esteja fazendo atividade física, tudo certinho, tá? Por que que esse efeito platô, ele acontece? Porque em todo o processo de emagrecimento que a gente tem, mesmo que você esteja muito acima do peso, quando você vai perdendo peso, o teu metabolismo entende a perda de peso como uma agressão à sobrevivência, à proteção. Porque quando você começa a acumular tecidos de gordura, uma das coisas que faz você acumular
tecido de gordura, é porque de alguma forma você sinalizou para o teu metabolismo que você estava em perigo, estava em sobrevivência e precisou acumular gordura para o teu metabolismo te proteger. Por que esse mecanismo ele acontece? Assim, doutora, eu não estou entendendo. Que história é essa de sobrevivência, de perigo? Gente, isso é uma herança, vamos dizer assim, metabólica, genética do nosso padrão, desde o tempo das cavernas, em que os nossos antepassados, eles não tinham praticamente acesso à alimentação, tinha que andar muito, tinha pouco abrigo, né? Não tinha casa, não tinha roupa, não tinha aquecimento como a gente tem hoje, ficava exposto a frio, exposto a calor. Demorava muito para comer, tinha que fazer muito esforço físico para conseguir o alimento, seja andar para coletar, porque pensa no tempo das cavernas, não tinha plantação, não tinha fazenda, não criava animal, não plantava o alimento que ia colher para comer. Então, os nossos antepassados, eles faziam muito esforço físico para a sobrevivência e não tinham acesso a, não sei nem dizer, talvez a 1/10 da caloria que a gente consegue consumir hoje no nosso dia a dia. Em um dia eles não tinham acesso, muitas vezes, a 1/10 dessa quantidade de caloria durante 2, 3, 4, 5, 6 dias seguidos. E aí o metabolismo lá do tempo das cavernas entendeu que toda vez que passava por um estresse, que era frio, calor, muitos dias sem comer, ter que fazer muita atividade física, migrar de região, precisava baixar o metabolismo, precisava baixar a taxa metabólica, a velocidade do metabolismo, para queimar menos energia para a sobrevivência, porque senão todo mundo daquela época teria morrido em alguns dias passando fome, em alguns dias tendo que andar muito, em lutar com os animais, enfim. Então, o metabolismo lá do tempo das cavernas aprendeu que qualquer estresse, perda de peso, falta de alimento, muita atividade física para caçar, precisava fazer uma economia de gasto de caloria para a sobrevivência. Acontece que o ser humano, em diversas fases da evolução, não o nosso ser humano atual, mas desde os pré-históricos ali, do homem neandertal e tal, toda essa parte da evolução que a gente vê ali nos livros de história, foi passando esses genes para frente, os genes dos antepassados dos seres humanos que tinham esse mecanismo de defesa, de sobrevivência. E foram milhões de anos nessa situação de privação extrema, de muita exposição a muito estresse físico, principalmente para essa população. E a gente tem acesso a alimento há poucos anos comparado com milhões de anos em que os seres humanos e todas as suas espécies antepassadas tiveram que lidar com essa sobrevivência e com essa situação de restrição intensa. Então, hoje, o nosso metabolismo ele ainda não entendeu sozinho que a gente já tem uma demanda calórica que daria para viver bem sem precisar reservar energia. Então, ainda tem uma confusão metabólica, vamos dizer assim. Então, quando você começa a emagrecer, começa a consumir menos calorias e começa a perder peso, ativa esse sistema de sobrevivência do corpo. E se você continuar forçando essa perda de peso, e especialmente fazendo as mesmas coisas, com a mesma estratégia alimentar, seja ela um low carb, um jejum intermitente, uma reeducação alimentar, uma restrição de caloria, e você está no mesmo tipo de dieta, o que o teu metabolismo faz? Ele mapeia muito rapidamente o que está acontecendo. Não é exatamente o que você está fazendo, mas ele entende o que está acontecendo. Só está tendo acesso a essas calorias, só está tendo acesso a esses alimentos,
e o metabolismo ele vai travando. E à medida que você vai insistindo nessa mesma estratégia, ele mapeia o que está acontecendo, o que você está fazendo e vai cada vez mais bloqueando o teu corpo, o teu metabolismo para o emagrecimento e começa a fazer reserva de gordura. Por isso que o efeito platô, você perde peso, por um tempo você fica estacionado e se você continuar insistindo nessa dieta restritiva, especialmente, em algum momento você vai passar a ganhar peso. E aí você fica pirada com isso. Você fala, por que que isso está acontecendo? De fato, é o teu metabolismo que está travando. Porém, ele está travando porque ele está programado nesse sistema de sobrevivência pré-histórico. E você pode mudar essa programação. Você pode dar uma sinalização e uma ativação diferente para o teu metabolismo para que ele saia desse efeito platô. E uma coisa que eu gosto de usar muito de comparação é que o nosso metabolismo, quando a gente foca assim no emagrecer e engordar, ele é como se fosse uma máquina que eu tenho duas opções ali, dois botões que eu posso apertar. O botão verde e o botão vermelho. O botão verde, o sistema verde, ele deixa o teu corpo gastar calorias porque você sinaliza que apesar de você estar perdendo peso, você está perdendo peso, mas está dando qualidade e quantidade de calorias suficientes, ou seja, você está dando energia de qualidade e suficiente para que o teu corpo funcione com aquele balanço do teu dia a dia, que ele não precisa ficar reservando energia. Isso é botão verde, é sistema verde no teu corpo ligado. Você continua emagrecendo porque você está sinalizando para o teu corpo que você tem energia de qualidade e ele pode continuar queimando, que não está em perigo. Quando você aciona o botão vermelho, o sistema vermelho, você está sinalizando sobrevivência para o teu corpo. Você está perdendo peso e ele entende essa perda de peso como algo ruim, algo perigoso, algo desnecessário, algo que vai levar você para a morte por falta de calorias, por desnutrição. Então ele meio que trava a perda de peso e começa a baixar o teu metabolismo para que você gaste menos energia e faça reserva de calorias mesmo comendo pouco. Eu sei, é muito maluco, mas é assim que funciona. Então você precisa entender que isso funciona no nosso corpo. E qual é a jogada aí para você sair do efeito platô, tá? Então, primeira coisa, gente, é você entender por que que ele acontece. E um mínimo de entendimento metabólico do teu corpo. Porque se você não sabe que isso acontece, e isso é uma reação natural do corpo que vai acontecendo se você continuar com restrição e com o mesmo tipo de dieta, você sempre vai fazer isso errado, tá? Então, antes de você saber como corrigir, você tem que saber por que que isso acontece e por que teu corpo reage desse jeito, tá? Então, porque senão o que que acontece? Você vai lá, tá fazendo dieta, parou de emagrecer, você fala, meu metabolismo não presta, já que eu não emagreço todo com esse sacrifício aqui, então eu já vou largar tudo de mão mesmo, porque eu já tô sofrendo, eu já tô fazendo um monte de restrição e isso não tá adiantando de nada, então é melhor, se eu tô engordando mesmo, se eu não tô emagrecendo, é melhor eu comer qualquer coisa do jeito que eu quiser, né? E aí, pelo menos a alimentação é livre. Alguma coisa assim que você vai pensando. E aí acelera mais ainda o teu ganho de peso, né? Porque você tá com um sistema travado, você tá com um metabolismo lento, que tá gastando pouco e volta a comer enlouquecidamente. Primeiro, qual é a solução? Você não deve fazer dietas restritivas por tempo prolongado. Se você fizer restrição, e quanto mais intensa é essa restrição, seja na intensidade e seja no tempo que você está fazendo restrição, mais você aperta botão vermelho no teu metabolismo e ao invés de emagrecer, você volta a engordar. Você trava e engorda de novo.
Então, você não pode fazer restrições por tempo prolongado. Gente, isso é uma coisa altamente estudada na medicina, na nutrição, em estudos científicos. A adaptação do metabolismo, a gente chama isso de adaptação termogênica, é quando o teu corpo passa a queimar menos calorias porque você está num processo de emagrecimento. Todo bom profissional que trabalha com emagrecimento, ele tem que prever ou já saber que isso pode acontecer se você permitir que ali o teu cliente permaneça numa restrição por tempo prolongado. Então, jejum intermitente, low carb, reeducação alimentar, diminuir calorias, dieta do Can, dieta da lua, dieta do shake, dieta de chá, dieta de sopa. Nenhuma dieta sozinha consegue te emagrecer a longo prazo, tá? Então isso você tem que entender. Não existe uma única estratégia alimentar. Tem muita gente que fala assim, qual é a melhor dieta para você emagrecer? Nesse conceito de dieta, de low carb, jejum intermitente, reeducação alimentar e todas essas dietas que tem por aí, uma única dieta só, ela não é capaz de te emagrecer e deixar você em manutenção a longo prazo. Porque emagrecer, gente, sucesso de emagrecimento é emagrecer e não voltar a engordar. É chegar no peso que você quer, que você deseja, que você colocou ali como meta, ou aquele peso. Porque a meta de emagrecimento, ela é muito variável, né? Eu sempre falo isso, você tem um norte, você começa com um norte e à medida que você vai emagrecendo e atingindo aqueles resultados, aquela tua meta inicial, ela pode mudar, tanto para mais quanto para menos, porque você vai sentindo como o teu corpo vai reagindo, você vai sentindo se você vai chegando no corpo que você deseja, no nível de saúde que você deseja. Muitas vezes é validado pelo teu médico, ou pelo nutricionista, ou pelo profissional de saúde multidisciplinar que te acompanha, tá? Hoje, a questão de gerenciamento de peso, ela não pertence a uma especialidade só. Ela é altamente multidisciplinar, porque o excesso de peso e a obesidade, gente, interfere em várias especialidades médicas. Interfere, por exemplo, se você tá com uma hérnia de disco, uma artrose, tendinite. Se você tá com excesso de peso, eu tenho certeza absoluta que o teu ortopedista em algum momento te orientou a perder peso para melhorar aquela tua condição de saúde. Se você tem refluxo, tem doença do trato gastrointestinal e tem sobrepeso, tem gordura no fígado, tudo relacionado a gastro, eu tenho certeza que o teu médico te orientou a perder pelo menos uma porcentagem de peso para melhorar, por exemplo, um refluxo, uma gordura no fígado. Se você tem hipertensão lá no sistema cardiovascular e está associada à obesidade, o teu médico te pediu para perder peso. Se você tem colesterol, triglicérides alto associado a sobrepeso, diabetes associado a sobrepeso, ou obesidade, o teu médico. Então veja como interfere, é multidisciplinar. Então a gestão, vamos dizer, do emagrecimento, ela não é só de um profissional de saúde. Ele demanda a atenção de multiprofissionais. Falei de médicos aqui, mas a gente vai. Questão de autoestima, psicológico, ansiedade associada a você não aceitar como está teu corpo. Questão psicológica, atividade física, personal trainer, educador físico e por aí vai, né, gente? Isso é totalmente multidisciplinar, para vocês entenderem que a obesidade, ela caminha por várias especialidades multiprofissionais, inclusive, não só médica, mas multiprofissionais, certo? Ok. Então, uma dieta só, você precisa saber, uma dieta só, em especial, dieta restritiva por muito intensa e por longo período de tempo, ativa o efeito platô. Então, você precisa
ciclar, alternar estratégias alimentares. Eu não gosto da palavra dieta, porque a dieta ela já tem um estigma de restrição, de sofrimento, de abrir mão de tudo que você gosta. Eu prefiro trabalhar com estratégia alimentar. Parece uma bobagem, mas o jeito que você fala e que você encara o teu processo de emagrecimento muda completamente o teu cérebro, a tua boa vontade e a tua motivação em seguir no teu plano de emagrecimento. Dieta, ela já é estigmatizada, ela já é associada a sofrimento. Para todo mundo que não me conhece, que eu falo que eu trabalho com emagrecimento, a pessoa já fala, ai, mas fazer dieta é difícil. Ai, mas emagrecer, ai, é muito sofrimento. Então já associa diretamente dieta a sofrimento. Dieta há muito foco e disciplina. E não precisa ser assim de verdade. Porque quando você vai alternando estratégias alimentares por um determinado período de tempo, mesmo que você entre em uma fase por estratégia, porque você quer dar um choque no teu metabolismo, porque você quer que ele saia ali da lerdeza que ele tá, que dentro do meu programa eu chamo de choque metabólico essa fase, que é uma fase mais intensa. Você sabe que essa fase ela tem começo, meio e fim, que ela vai durar um curto período de tempo e que você não vai ficar no desespero, entendeu? Ah, meu Deus, eu tô desesperada porque eu não vou aguentar essa vida aqui durante muito tempo, então não tem solução para mim. Então tem várias coisas que a gente pode fazer. Alternar essas estratégias alimentares, variar os alimentos é muito importante, gente. Variar os alimentos no dia a dia, não comer sempre a mesma coisa. Tem muita gente que me fala, no café da manhã, doutor, eu como uma fatia de pão integral, uma fruta com aveia e um café preto, vamos supor. É bom esse café da manhã? Ele isoladamente, vamos supor, é um café bom. Ele tem lá a fonte, faltou ali uma proteína, então ovo. Vamos lá, ele tem uma fonte de carboidrato, ele tem uma fonte de proteína, tem fonte de fibra, vitamina e mineral, incrementada através da fruta. É um café da manhã, é uma composição, por exemplo, de um café perfeito. Mas se você come todo dia isso, eu como as mesmas frutas, o café preto, o pão integral e o ovo todos os dias, e tá num processo de emagrecimento, o teu corpo vai se adaptar e aí ele não vai reagir mais. Então a gente tem que dar estímulos diferentes, alternar proteínas, fontes de carboidrato, fontes de gordura, alimentos diferentes. Por quê? Porque cada alimento ele tem metabolismos diferentes, ele tem associações de vitamina, mineral, composição de gordura, proteína diferente. E teu corpo vai fazendo esforço diferente metabólico para metabolizar esses alimentos. Então ele não consegue fazer aquele mapeamento que eu te falei, que quando você vai perdendo peso, quando o teu corpo ele mapeia o que você está fazendo, muito rapidamente ele consegue fazer essa adaptação e entrar no efeito platô, que é travar o teu metabolismo. Então quando você vai alternando as estratégias alimentares, entendeu? Você vai dando estímulos diferentes para o corpo, e quando você vai alternando os alimentos, você vai dando estímulos para o corpo também. Então eu gosto de falar que você joga com o teu metabolismo, você engana o teu metabolismo e ele nunca sabe direito o que você vai fazer. E aí que é interessante o comer sem neura também. O que é o comer sem neura? É você não se privar das coisas que você gosta, desde que essas coisas não te façam mal diretamente, entendeu? Você é diabético e você adora pudim de leite. E aí você pode comer um pudim de leite inteiro? Desculpa, mas aí você já não pode mais, meu amor. Porque você tem uma doença que faz mal se você comer 1 quilo de açúcar de uma vez só. Por isso que eu falo que comer sem neura
E quando eu falo que você não precisa abrir mão daquilo que você gosta na tua alimentação, de fato você não precisa. Mas é importante você reconhecer que talvez coisas que você goste não orna mais com o teu metabolismo. E que não vale a pena para o teu metabolismo, para o teu objetivo de saúde, de qualidade de vida, de emagrecimento, você está consumindo aquele alimento. Agora você gosta pizza, doce, massa, cervejinha, e o teu metabolismo ele vai bem com isso, você não tem uma proibição específica por conta de uma condição de saúde para consumir aquele alimento especificamente, é legal você alternar, porque um dia você vai lá, come no script direitinho, salada, arroz integral, nanana, e no outro dia você quer comer uma pizza. Você come, você está dando estímulos diferentes para o teu corpo. Um dia você fez um pouco mais de controle, no outro dia você liberou mais. Então um dia você restringiu mais, o outro dia você liberou mais. Então você está fazendo esse jogo com o metabolismo. Isso é só um exemplo. Por que que funciona, tá? O porquê que funciona fazer alimentação sem neura, tá, gente? E eu te garanto que só a reeducação alimentar clássica, que é separar alimentos saudáveis de não saudáveis e eu comer só alimentos saudáveis, também não te emagrece a longo prazo. Porque vai chegar uma hora que você vai estar comendo tudo saudável e tem gente aqui que tá passando por isso, que tá comendo tudo saudável, tá comendo pouco e não tá emagrecendo. Ah, mas eu como verduras, eu como arroz integral, não como fritura, eu como fruta, eu faço atividade física e não emagreço. Pô, você fez uma reeducação alimentar, por que você não emagrece mais? Porque o teu metabolismo se adaptou àquele estilo de alimentação. Então, também deixa eu te falar uma coisa, que é duro você ouvir, mas que é a realidade. Se hoje você tem o objetivo de emagrecer e o que você está comendo, o que você está fazendo de atividade física não está te emagrecendo, por mais que pareça saudável, e até seja saudável, não está certo para o teu metabolismo. Porque se você tem o objetivo de emagrecimento e não de manutenção de peso, nem de ganho de peso, por mais que você ache que você está comendo certo, você não está comendo certo para o teu objetivo. Só está certo o que você está fazendo se o que você está fazendo está te direcionando para aquilo que você quer, que é emagrecer. E, gente, não existe só uma opção saudável na vida. Graças a Deus, a gente tem uma variedade de possibilidades alimentares, de alimentos, de fontes variadas, de carboidrato, de vitamina, de mineral, de proteína, de gordura, e que você tem que ir variando esses alimentos e, às vezes, alternando a estratégia alimentar. Talvez chegue um momento que uma estratégia que você vai usar e que vai ajudar no processo de emagrecimento seja diminuir um pouco o carboidrato. Talvez seja, se você se adapta bem, o jejum intermitente. Talvez seja só reduzir a quantidade do que você come. Em outro momento, talvez a estratégia seja você não tá comendo tantos legumes e verduras, e aí é só acrescentar mais legumes, verduras, frutas, vegetais, fibras, sementes, castanhas, enfim, acrescentar mais alimentos anti-inflamatórios. E talvez um momento seja interessante você buscar alimentos, não cortar carboidratos ou não diminuir carboidratos, mas substituir os carboidratos por carboidratos de baixo índice glicêmico. O que é carboidrato de baixo índice glicêmico? É um carboidrato que não tem a capacidade de aumentar tanto o açúcar no sangue quanto o alimento de alto índice glicêmico. Um exemplo interessante, por exemplo, o arroz branco versus o arroz integral. O arroz integral, ele aumenta menos o açúcar no sangue. A batata normal, batata baroa versus batata doce. A batata doce tem um índice glicêmico menor, ela não sobe tanto o açúcar no sangue. Apesar dela ter esse nome doce,
ela não sobe tanto o açúcar no sangue quanto a batata normal, inglesa, né? Que é aquela batata comum. Então, deu para entender? Então, é uma substituição do tipo de carboidrato. Então, é ir alternando estratégias. Isso vai fazer você sair do efeito platô e, principalmente, gente, é não ficar em restrição. Não é ficar em restrição, tá? Ó, eu entendo de verdade, de coração, eu entendo que muita gente quando me ouve falar, porque eu explico muito, explico direitinho, vou, volto, repito, entende assim, meu Deus, é muita informação, eu nunca vou aprender isso direito, ai, não sei, eu quero logo um cardápio para eu emagrecer. Eu te pergunto quantas vezes você pegou um cardápio, quantas vezes você foi num profissional de saúde bom, que você pagou, às vezes até particular, e aquele profissional, ele te deu um papel com um cardápio que ele montou direitinho, calculou lá, te deu uma folha na mão e você foi com aquela folha na mão, eu brinco, né, com aquela folha na mão aqui, ó, debaixo do sovaco, pra casa, chegou lá, colou, pegou, né, seu papel de dieta, e pregou lá na geladeira, que é pra você não esquecer do que comer na dieta, abriu e fechou, e depois de um tempo aquele papel já não fez mais sentido nenhum pra você. Às vezes tá velho, de grudado lá na porta de geladeira e ó, serve mais pra nada. Pode jogar no lixo que tá deixando a tua geladeira encardida. Poxa, mas foi uma dieta montada por um profissional, calculada. Muitas vezes você pagou um nutricionista, pagou um nutrólogo, pagou um endocrinologista, caro. Pegou o papel de dieta. Será que aquela dieta era ruim? Aquele papelzinho lá que não presta mais pra nada, que ficou amarelo ou dentro da tua gaveta ou ficou lá morfando na porta da geladeira. Não era uma dieta boa? Eu te garanto que era uma dieta boa naquele momento. Só que não fez sentido pra você. Você não entendeu por que você tinha que comer aquilo naquela associação, naquele horário, por que faz diferença no teu metabolismo. E, cara, quando a gente não entende e não faz diferença no metabolismo, você deixa de mão. Aquilo não fica batendo na tua cabeça. E aí eu sei que talvez o jeito de eu trabalhar seja difícil para algumas pessoas. Seja mais difícil de chegar lá para você entender o cardápio. Mas eu te garanto, quando você vai por esse caminho, que no começo parece ser um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, porque demanda eu ter mais atenção, demanda de repente eu assistir as aulas e as lives da doutora Cláudia 2, 3 vezes, demanda você pegar um caderninho e ó, ir anotando tudo, pausando, voltando, assistir de novo. Isso acontece comigo. Quando eu vou fazer um curso, às vezes eu tenho que assistir 2, 3, 4 vezes a aula quando o negócio é novo pra mim. Só que depois que você aprende, meu amor, ninguém tira essa informação de você nunca mais. Você jamais vai cozinhar com a mesma cabeça. Na hora que você está preparando o teu alimento, aquilo fica pinicando na tua cabeça, as associações que você pode fazer, os temperos que você pode acrescentar, aquilo que não faz sentido você comer, por exemplo, ou quando você vai pedir a comida ali pelo aplicativo, ou quando você senta no restaurante para pedir a comida, ou quando você vai num restaurante que você se serve, que você vai olhando as opções de alimento, aquilo vai fazendo sentido para você, porque você aprendeu como aquilo entra no teu corpo e qual o resultado que aquela alimentação ou aquele alimento ele dá no teu corpo. Você vai entender e não vai cair mais na cilada de acreditar que uma low carb sozinha vai te emagrecer a longo prazo, porque não vai. Você não vai cair na balela que o jejum intermitente vai te emagrecer a longo prazo, tá? Você não vai cair, não é que você não possa fazer, não é isso, eu não estou te dizendo isso, só que não é essa única estratégia que te emagrece a longo prazo. Eu gostaria que fosse, eu adoraria que o processo de emagrecimento fosse mais simples, e se ele fosse, a gente não teria hoje
mais de 50% da população brasileira com excesso de peso. Isso significa que a gente tem mais de 110 milhões de pessoas só no Brasil com excesso de peso. Por quê? Porque o processo de emagrecimento, ele demanda vários conhecimentos e aplicações. Mas a partir do momento que você enfrenta essa barreira inicial, é muito mais fácil do que você imagina. É muito mais fácil. Por isso que eu tenho alunas de 87 anos que emagreceram 20 quilos, por exemplo, a Isa. Por isso que eu tenho alunas de 75, 74 anos, que nem a Bárbara, que emagreceram 25 quilos. Por isso que eu tenho alunas, igual a Conceição Morato, que aos 70 anos emagreceram 20 quilos, mesmo passando por um câncer de mama. E aí tenho várias alunas em fases que muita gente fala, é impossível emagrecer, passou da menopausa, já era. E que emagreceram. Tá? Então, eu sempre falo que eu não sou para todo mundo mesmo. Não sou, de verdade. Porque é pouca gente que, na verdade, quer fazer um esforço maior pelo seu próprio corpo, você mesmo. Sempre quer uma saída fácil, sempre quer o atalho, sempre quer saber a dicasinha, né? Qual é o atalho que eu posso tomar para chegar mais rápido onde quer. Mas, na verdade, com saúde não existe atalho. Não existe. Não existe. Quando você pega um atalho, talvez por um pouco período de tempo dê certo ou você acha que deu certo. Mas isso pode esculhambar tanto o teu metabolismo, tanto que não vale a pena. Tá? Então, resumo da ópera aqui. Efeito platô é quando estaciona o emagrecimento, mesmo que você esteja fazendo uma alimentação saudável, fazendo uma dieta e fazendo atividade física, por exemplo. Parou de emagrecer, entrou no efeito platô, que é uma defesa que teu corpo faz, é uma adaptação do metabolismo que ele faz, em que ele desacelera o metabolismo, achando que você emagreceu por uma situação inesperada, por falta de alimento. E aí, qual é a solução para sair do efeito platô? Primeiro, você tem que voltar. Se você está no efeito platô, você tem que voltar a dar mais energia. Resumo, você tem que comer mais, minha amiga. De verdade. Comer mais na estratégia certa, com qualidade, mas tem que voltar a comer mais. Se você... eu tô fazendo low carb, agora eu vou pro jejum intermitente. Agora, só o jejum intermitente não deu certo, eu vou associar low carb com jejum intermitente. Só o jejum intermitente, low carb não deu certo, agora eu vou acrescentar o shake, eu vou acrescentar shot de manhã, eu vou tomar só água, eu vou ficar 2 dias em jejum completo, só vai afundando mais teu metabolismo. Mais você vai apertando o sistema de defesa, mais você vai apertando o botão vermelho. Então, você precisa... Quer emagrecer? Você precisa entender isso e você tem que sair disso, tá? E tem que voltar a alimentar o teu corpo para estabelecer um metabolismo mais alto, para aí sim, depois que você estabeleceu um metabolismo mais alto, você voltar para uma estratégia talvez um pouco mais intensa, que dentro da minha metodologia, do programa, eu chamo de choque metabólico, tá? E sempre é importante alternar estratégias alimentares. Não existe uma dieta certa, não existe. Você tem que alternar estratégias alimentares. Só assim você vai emagrecer. Você tem que variar a alimentação, você tem que compor a tua alimentação com nutrientes adequados, nutrientes certos, composição certa, para que teu corpo entenda que você tem energia de boa qualidade. Tá bom? Tá? Ok? E a mesma coisa, eu não falei, eu só falei de dieta aqui, mas eu vi passando rapidinho falando de questão de medicamento, e o medicamento ele funciona do mesmo jeito. Você emagreceu com a medicação, chega um momento que você fica no efeito platô e que para sair do efeito platô tem que mudar a estratégia. Então, a medicação faz você entrar no efeito platô também, porque provavelmente com a alimentação o que muita gente faz é que a medicação faz você comer menos. Então, você entra numa restrição calórica, não muda a qualidade alimentar, não rodizia a estratégia alimentar, não se preocupa em colocar alimentos de qualidade, porque o remédio está fazendo você comer menos, só que chega uma hora que você come menos, e o comer menos é como se fosse uma restrição alimentar, é uma restrição alimentar, é uma restrição de calorias,
e ele entra no efeito platô do mesmo jeito, tá? Por isso que muita gente fala, eu parei de tomar remédio e engordei o dobro. Entrou no efeito platô, o metabolismo ficou lá embaixo e aí você não realmente fez estratégias alimentares adequadas, o teu metabolismo que antes era aqui, antes de você emagrecer, você emagreceu só tomando medicação, comendo menos, o teu metabolismo foi para cá, você parou de tomar a medicação, voltou a comer, e aí teu metabolismo estava aqui embaixo, ó, ele era aqui, ele ficou aqui embaixo, quando você emagreceu, e voltou a comer sem estratégia nenhuma, só parou a medicação, voltou a engordar, mas muitas vezes mais do que você tinha antes, tá? Um beijo!